Pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Eu sou a professora Fernanda Alves e nós vamos dar continuidade ao conteúdo do segundo ano, tá? Inicialmente, a gente viu, né, as noções básicas de anatomia e fisiologia, né? A influência histórica e o seu processo de origem, tá? E aí a gente viu essas noções básicas aplicadas à cultura corporal, né? A gente entendeu um pouco sobre o funcionamento, né, do sistema, dessa base anatômica e fisiológica necessária para a realização de atividade física, tá bom? E aí na aula de hoje a gente vai complementar com uma prática corporal, né? Em uma modalidade que envolve, né, a cultura corporal, que é o voleibol. Tá? Nessa aula de hoje, a gente vai ver o processo histórico, né, sociohistórico, origens, regras, fundamentos, né, a influência que esse esporte sofre por meio do espaço midiático, né, da mídia, e as alterações provocadas no organismo. Isso são alterações positivas e negativas, tá? Pelo organismo, né, a partir da prática regular dessa modalidade, que no caso aqui é o voleibol. Então, vamos lá. Pessoal, iniciando, né, eu vou deixar aqui esse questionamento para vocês. Será que é possível, né, haver alterações no organismo humano a partir da prática regular da modalidade voleibol? Será? Então, pessoal, a cultura corporal, né, as práticas corporais em si, elas vão trazer benefícios a depender da forma em que se realizam, né? E aí tem vários componentes, tem várias questões a serem consideradas para que, de fato, esse benefício seja válido, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, sim, a resposta é sim. Há sim alterações positivas no corpo humano a partir dos sistemas, das capacidades físicas, né? De meios intrínsecos e extrínsecos, tá bom? Que vão beneficiar a saúde, certo? E aí, vamos iniciar, né, já fazendo essa ligação entre as noções básicas que a gente viu e essas possíveis alterações causadas na prática, a partir da prática do voleibol, tá bom? Então, o que é que a gente pode perceber de imediato? A prática, pessoal, o voleibol, ele desenvolve diversas capacidades físicas, né? Ele é bem completo, onde ele vai trabalhar o equilíbrio, a velocidade, a agilidade, coordenação, flexibilidade, força, certo? Essas capacidades físicas estão presentes lá no treinamento dos fundamentos, né? No momento da execução em si de um movimento, no momento de um saque, né? É necessário uma força, né? Uma agilidade, uma coordenação específica para realizar aquele determinado movimento, assim como outros, tá bom? Outro ponto benéfico é a questão da frequência cardíaca, né? Então, aqui já vai estar contribuindo para o sistema respiratório. Melhorando a frequência cardíaca, né? Vai proporcionar uma melhor circulação do sangue e nutrientes para todo o corpo, né? O que melhora a saúde em geral. E aqui a gente vê a contribuição para o nosso coração, tá bom? Sistema respiratório e sistema cardiovascular. Então, tem essa influência positiva, né? Porque vai melhorar essa circulação do sangue e uma melhor frequência cardíaca e respiratória, tá? Outro benefício, que é o sistema locomotor, que vai aumentar a força muscular, né? Aqui no sistema locomotor, a gente pode identificar o sistema esquelético e o sistema muscular, tá? E aí, a partir da prática do voleibol, ela vai fazer com que desenvolva a massa muscular, essa força necessária ao corpo, evitando o aparecimento de determinadas doenças, né? E essa massa muscular, ela vai fazer com que dê sustentação e força necessária para realizar determinados movimentos, até mesmo para o desenvolvimento das capacidades físicas, no momento em si de um treinamento, tá bom? O voleibol, ele requer um desenvolvimento do peitoral, né, a musculatura do peitoral e dos músculos centrais, né, para quase todos os jogos. E aí, quando você faz um passe, você imita um agachamento e usa, né, suas pernas para gerar uma determinada energia sobre aquele movimento. Quando você ataca, você usa os braços, pernas e mãos. Quando a bola está vindo para você, é necessário forçar suas pernas e braços e saltar.
né? Então, a partir daí, a gente vê diversas capacidades físicas, né, sendo trabalhadas, né, e desenvolvidas para a execução daquele movimento, tá bom? E aí é necessário esse fortalecimento muscular, sim. Outros benefícios, melhora as habilidades interpessoais, ou seja, o voleibol, pessoal, ele exige que os colegas, né, que as pessoas ali que estão envolvidas, o trabalho em equipe, né, seja cooperativo, né, mantendo um ritmo acelerado. As habilidades de liderança e cooperação, né, bem como a prática de lidar com ganhos e perdas, fornecem habilidades valiosas que podem ser utilizadas no dia a dia. Então, essas habilidades interpessoais, né, é a partir da interação, da cooperação, né, e do trabalho mútuo ali em equipe, onde vai, né, desenvolver a questão da liderança, né, a questão de criar responsabilidade, e aí a gente já pode trazer para o meio da sociedade. Então, a prática, né, em si, ela oferece essas habilidades interpessoais, né, como forma da gente até lidar com os problemas na sociedade, tá? Outro benefício, aumenta o humor e aumenta a motivação para o sucesso. Então, o envolvimento, né, as pessoas que passam a se envolver com a modalidade do voleibol, elas contribuem para a melhora do humor, reduzir o estresse e incentivar o orgulho de suas realizações como membro de equipe. Muitos desses estão ligados a hormônios, né, que vão proporcionar esse sentimento de prazer, esse sentimento de alegria, tá bom? A atividade também pode melhorar a autoconfiança, a autoestima, a sua imagem corporal, né? E fazer com que você se sinta mais feliz, se sinta bem. Então, ela tem essa satisfação, ele dá essa satisfação ao nosso corpo, né? Se sinta bem consigo mesmo, né? E com a vida em geral, tá? Ou seja, envolvimento no voleibol também pode melhorar a sua motivação e capacidade de ter sucesso. Pessoal, essas modalidades, elas vão além da execução da prática em si, né? Porque elas ajudam muito nesse desenvolvimento interpessoal, tá? Com o meio externo e o meio interno, né? Que é conosco mesmo, tá bom? E aí, eu comecei iniciando sobre esses benefícios para que vocês pudessem entender a relação, né, dessa anatomia e fisiologia aplicada a uma prática corporal, né, a cultura corporal, tá certo? Então, vamos lá, né? Iniciando, para a gente entender e compreender um pouco sobre o voleibol, é bom, né, a gente iniciar lá do seu processo de origem. O William Morgan, pessoal, ele foi o diretor da educação da Associação Cristã de Moços, né, que foi a primeira associação, né, onde foi criado o voleibol, né, que foi em 1895 nos Estados Unidos, tá? Aqui eu trouxe uma imagem que representa o criador do voleibol. O voleibol, né, ele também recebe outras nomenclaturas, né, a depender da forma que será trabalhado, como, por exemplo, vôlei, voleibol, em Portugal chamava vôlei. Tem outros tipos de vôlei, tem futevôlei, tem vôlei de praia, enfim, tem várias nomenclaturas. Mas o voleibol em si é um esporte, né, que é praticado numa quadra, assim como vários outros, divididos entre duas partes por uma rede, né? A rede é um dos implementos que dá essa característica do voleibol, tá? E aí possui duas equipes com jogadores em numerações iguais, né? São 6 jogadores de cada lado. Qual é o objetivo da modalidade voleibol, né? Fazer com que a bola passe, né, a rede e toque o chão adversário. A partir daí, a gente encontra, né, as determinadas pontuações, tá bom? E evitar que a equipe adversária faça o mesmo com a sua equipe, ok? Então, basicamente é isso. E aí eu trouxe aqui, ó, o William George Morgan, né, que ele vem segurando a primeira bola de voleibol, né, que como era essa bola de voleibol. Achei interessante trazer para vocês, né, que era uma câmara de bola de basquetebol, né? Inicialmente não tinha a bola em si do voleibol. E aí, mais tarde, né, o criador, que foi Morgan, solicitou a firma uma bola para o referido esporte, né? Onde tinha que haver as características próprias para ser trabalhada no voleibol,
E aí eu trouxe um modelo aqui da bola atual, né? Quais eram essas características? A bola ela tinha que ser de couro sintético, né? Mede aproximadamente 65 centímetros de diâmetro, tem uma pesagem específica que é 270 gramas, tá bom? E aí, pessoal, diferente de outras bolas, ela quica bastante, tá? Ela é bem leve. E aqui eu trouxe uma imagem, né, de um jogo de voleibol na Itália e na Rússia, onde percebe-se, né, que o meio em que eles jogam é o espaço da quadra em si, dividida, né, pelo implemento da rede, e utiliza-se a bola e as equipes a cada lado, tá? Um pouco sobre a história. Como eu falei, né, o criador foi o William George Morgan, né, e aí o objetivo dele, que trabalhava na Associação Cristã de Moços, né, a ACM, foi criar um esporte de equipes que não houvesse tanto contato físico. A gente sabe que tem vários esportes aí que existe contato físico. Por exemplo, o futebol. O futebol é um esporte de grande contato físico, né, entre os adversários. E aí, o William ele pensou nessa proposta diferenciada de criar um esporte que não houvesse tanto contato físico entre os adversários, né? Mas por quê? Porque ele não queria que houvesse riscos de lesões. Então, ele queria minimizar esses riscos de lesões, tá? Inicialmente, né, jogava-se com uma câmera de ar de bola de basquetebol, como eu falei, né? Que a bola era chamada de mintonete, né? Mais rapidamente ganhou popularidade, né? E passou-se a chamar de voleibol. O criador do voleibol, ele faleceu em 27 de dezembro de 1942, aos 72 anos de idade. É importante falar sobre algumas regras básicas. A gente não vai ver as regras bem aprofundadas. A gente vai ver algumas regras básicas. Se é a constituição da equipe, por exemplo. A equipe, pessoal, é composta de 12 jogadores, sendo 6 efetivos, né? Sendo desses efetivos um líbero e 6 suplentes, tá? Então, cada equipe tem 12 jogadores. 6 ficam em quadra. E desses 6 tem um líbero, certo? As equipes, elas são separadas por uma rede no meio da quadra. O jogo, né, começa com um dos times que deve sacar. Então, o primeiro fundamento a ser realizado no voleibol é o saque. E aí, logo depois, a bola ultrapassa a rede, né, e dá continuidade ao jogo com os outros fundamentos, certo? Cada jogador tem uma posição específica, tá, no momento da realização. O campo, né, a quadra é retangular e tem as dimensões específicas, né, com a altura da rede e as dimensões de largura e comprimento, certo? E aí ela vai variar a altura da rede de acordo com o sexo, né? Para o sexo masculino, a gente tem uma altura de 2,43 metros. Já para o sexo feminino, é uma altura de 2,24 metros. Há uma linha de 3 metros, né, em direção ao campo para a parede, dos dois lados de distância de 6 metros, até o fim da quadra, fazendo uma quadra de extensão de 18 metros de ponta a ponta e 9 metros de lado a lado. Professora, eu preciso entender tudo isso específico, aprender todos esses detalhezinhos? Não necessariamente. Você precisa compreender, né, as regras em si, as composições e constituições do jogo em si, tá bom? Quadro de jogo aqui, ó, onde vai apresentar, né, as dimensões, tá? Em largura, a altura da rede, né, o comprimento, certo? E aí, pessoal, eu trouxe alguns fundamentos do voleibol, né, que é o saque, a manchete, o toque, o bloqueio, o ataque, né, que também pode ser chamado de cortada, enfim. A modalidade do voleibol, ela traz diversas nomenclaturas, né, para os seus fundamentos, certo? Saque, por exemplo, o saque é aquele fundamento inicial, né? Geralmente é o primeiro fundamento a realizar, é aquele que inicia a jogada, né? Ele somente é realizado com uma das mãos. Aliás, ele pode ser realizado com uma das mãos ou com as duas mãos. E aí, essa classificação ela vai de acordo com os tipos. Ela pode ser saque por baixo ou saque por cima. E aí, existem outras variações, né? De um para outro. Existem várias variações de uma para outra. Então, aqui a gente vê, ó, o saque por baixo, tá vendo? Ainda tem toda uma posição anatômica para ser realizado esse saque. Saque por cima, certo? Que é a imagem, tá? Então, ele é realizado com uma das mãos, sempre
a perna de apoio contrária à mão em que vai se realizar o saque, tá ok? Outra, a manchete, né, que também chamado de recepção. A recepção da bola, né, para um passe posterior. Então, esses fundamentos, eles seguem uma sequência de realização. Primeiro, inicialmente, é o saque, depois a recepção, tá? E aí vem os outros em seguida. A bola é recebida, né? Ela geralmente tocará os antebraços, né? É utilizada geralmente para receber o saque e ataque da equipe adversária. Então, você recebe o saque e em seguida já ataca, ok? Ó, aqui um modelo. Toque. O toque é o fundamento de maior precisão e objetividade. É realizado com as duas mãos, né? As duas mãos, elas tocam a bola simultaneamente e geralmente acima da cabeça. É utilizado tanto para o passe como para jogar a bola para a quadra adversária, tá? Então, você pode realizar um toque ali para uma pessoa dentro da sua equipe ou você já joga direto para o ataque, tá bom? Da equipe adversária. O toque, pessoal, a gente vê muito na questão do levantamento, né? Você prepara a bola para que o outro faça o ataque, ok? Bloqueio. Bloqueio é o salto vertical, realizado com um dos braços estendidos sobre a rede, né? E aí tem várias formas de se realizar esse bloqueio. Qual o objetivo do bloqueio? Impedir que a bola ultrapasse a rede ou diminuir a força da bola para facilitar a recepção. Ou seja, como o nome já diz, é você bloquear uma tacada, certo? Então, você vai impedir que a bola ultrapasse a rede ou que atrapalhe aquele movimento adversário, tá bom? O bloqueio, ele pode ser simples, duplo ou triplo, né? Simples, geralmente, é quando é uma pessoa que realiza. Duplo, duas, três, mais de um jogador, tá? Respectivamente e simultaneamente, ao mesmo tempo, tá bom? Outra regrinha importante, não é permitido bloquear o saque, tá certo? E aí a gente vê aqui um bloqueio simples, um bloqueio duplo e um bloqueio triplo, tá? E aí a gente já entra na cortada, no ataque, que é o fundamento que finaliza a jogada, né? Digamos assim, que é um dos fundamentos decisivos para a pontuação ali. É o objetivo que finaliza, é o fundamento, né, que finaliza a jogada. Geralmente é o terceiro toque realizado pela equipe, é o golpe veloz, potente, direcionado, feito sobre a rede, com a base em suspensão. Aqui precisa ter uma técnica muito específica para realizar. A questão de você ter força, né, equilíbrio. Toda bola que atravessa a rede de forma voluntária, ela para a quadra adversária, ela será caracterizada como um ataque, tá bom? Então, se caiu dentro da quadra, né, no chão e não foi interrompida por nenhum jogador, pontuação, tá bom? Aqui é um pouco das regras, né, que a gente sabe que a composição, né, as regras em si, elas são feitas a prática em si, ela é feita de forma de rodízio. Ou seja, mas o que é o rodízio, né? O ato no qual os jogadores trocam-se de posição na quadra, no sentido horário. Então, assim, os jogadores, eles fazem esse percurso em rodízio participando de cada posição em si, em diferentes fundamentos, tá? Em diferentes fundamentos. O rodízio ocorre quando a equipe marca um ponto após o saque da equipe adversária. Nos demais momentos, a equipe não deve realizar o rodízio, tá? Então, eu acredito que de muitos esportes, pessoal, o rodízio, o voleibol, ele é um dos que os jogadores, eles passam por quase todos os fundamentos, né? Por exemplo, o jogador que estiver na posição 1 é quem deve realizar o saque. Então, digamos, tem 6 posições. Cada posição, né, é desenvolvido por um fundamento específico. E aí, sempre quem estiver na posição 1 vai estar ali responsável pelo saque. Então, esse treinamento, ele é bem coletivo, né? Ele o treinamento físico, tático e técnico, ele é coletivo, tá bom? Regras. A altura da rede, como eu já falei, né? 2,43 masculino e feminino 2,24, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe aqui algumas curiosidades do voleibol, né? O voleibol, para quem não conhece, é o segundo esporte mais praticado no Brasil, né? Então, a gente vê que ele não
já relacionado à mídia, ele não é tão transmitido assim, né? Essa questão da cultura enraizada no futebol ainda está muito presente. Mas, no entanto, né, o voleibol é o segundo esporte mais praticado no Brasil. A cortada de um jogador profissional de vôlei, pessoal, ela é tão forte, né, tão veloz, que pode atingir velocidade de 180 km por hora. Agora, vocês imaginem aí o tanto de equilíbrio, força, destreza, coordenação que exige, né, para realizar uma cortada. O saque, Jornada nas Estrelas, né, subia a uma altura de 15 metros. A bola descia a uma velocidade de 72 km por hora. Durante uma partida de voleibol, pessoal, um jogador dá de 60 a 80 saltos entre saques, ataques e bloqueios. Então, olha aí essa destreza muscular, né, e essa força muscular que o jogador tem, né, essa resistência. Ele realiza entre cerca de 60 a 80 saltos na execução dos fundamentos em si. O voleibol masculino, ele é o único esporte coletivo do Brasil que já ganhou 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas e que participou de todas as edições, tá? Então, são curiosidades e pontos bem que devem ser lembrados, né? Bem marcantes. A mídia e o voleibol. Um ponto a se questionar. A mídia, pessoal, sempre esteve presente para informar, né? Comunicar o cidadão através de meios de comunicação, né? O jornal impresso, o rádio, a TV, né? E aí, com as tecnologias, né? Outras mídias, elas vieram se tornar presente, né? Como, por exemplo, o advento da computação e da internet, né? Os sites, os blogs, as redes sociais. Então, elas propagou mais ainda, tá certo? No esporte em geral, sempre foi dado mais atenção pro futebol, né? Porque é uma cultura que já vem enraizada no Brasil, né? Em nosso país. E aí, ele é um esporte considerado de massa, né? Que foi praticado, ele é praticado por milhares de pessoas. A partir do final da década de 80, né? Um fenômeno aparece para modificar totalmente alguns outros esportes, que foi o quê? O marketing. O marketing, ele, de certa forma, ele anuncia ali um esporte, né? E ele que desenvolve o andajar, né? O andamento dessa máquina esportiva. E especificamente o marketing esportivo, né? Onde as empresas, elas reconhecem no esporte uma forma de exposição de marcas, produtos, né? Até do jogador em si, certo? O esporte, pessoal, até então, né? Com mais espaço na mídia, era o futebol, como eu falei, devido à cultura mais enraizada, né? Que vem há muito tempo, onde começavam a explorar placas de patrocínio nas camisas, né? O futebol é um esporte onde o tempo de transmissão é considerado extenso. Afinal, só de jogo oficialmente são 90 minutos, né? Mas ainda tem os acréscimos, ainda tem outros. Então, ele é um futebol, é uma transmissão extensa, né? E ainda assim, é um dos que mais são transmitidos, né? Por meio da mídia. No Brasil, apareciam os atletas de outros esportes, né, com uma imagem jovem, atraente e que poderiam vender bem os produtos, e os escolhidos foram atletas de voleibol, né? Inicia-se ali uma nova relação do voleibol com a televisão. Então, o primeiro contato, um dos primeiros contatos, né, dessa mídia foi a questão da venda de produtos, né, com essa transmissão de atletas, né, com a imagem de atletas jovens, tá certo? Seja ele numa bola, numa roupa, num tênis, geralmente são materiais esportivos. Para viabilizar-se, né, ou seja, a transmissão de partidas de voleibol, que eram longas, de 3 a 4 horas de jogo, eram necessárias, pessoal, algumas mudanças. E essas mudanças eu me refiro, né, em especial, à diminuição do tempo de jogo, né? Então, para que de fato fosse transmitido sempre, tinha que haver essas mudanças, né, essas alterações regulamentadas na questão do tempo do jogo.
E aí, por função disso, né, foram realizadas algumas mudanças desde então na relação do jogo com a televisão, e essas mudanças foram através das regras dos esportes, certo? E aí eu vou apresentar aqui algumas mudanças, né, das regras que foram modificadas justamente por essa influência da mídia. Por exemplo, o sistema de vantagens, né, que era aplicado no voleibol, era o principal problema ao interesse da televisão. Ou seja, o ponto era marcado somente quando a equipe recuperasse a vantagem e logo em seguida confirmasse a vantagem adquirida. Dessa forma, as partidas de vôlei, elas se tornavam muito demoradas, porque tinha um tempo, né, a ser considerado esse ponto em vantagem, certo? Só era permitido o contato com parte do corpo se fossem acima da cintura. Então, outro ponto também que foi modificado. O local destinado para o saque era restrito, né, a um espaço pré-estipulado. O saque, ao tocar a rede, era imediatamente anulado, dando a vantagem à equipe adversária. Então, houve mudanças. Para a chamada recepção da primeira bola, não era permitido o contato com as mãos separadas umas das outras, né? Isso tudo, pessoal, fazia com que dificultasse, né, o tempo, que refletisse diretamente no tempo e aí, consequentemente, no aparecimento da mídia, né, da transmissão em si. Este conjunto de regras sofreu transformações que possibilitaram ao jogo uma maior dinamicidade e previsão, né? Isso teve, né, trazendo em consideração a mídia, uma grande aliada. Porque aí nesse contexto, né, com a ajuda da televisão e o interesse dos outros agentes envolvidos, né, que eram os dirigentes, os técnicos, os jogadores, o voleibol ele passou a ser um esporte pouco conhecido a um esporte popular, né, conhecido e praticado por pessoas de todas as classes sociais e em todas as regiões do Brasil. E aí, com isso, o esporte se tornou um empreendimento de rede de milhões com a divulgação de produtos dos patrocinadores, né, com a rede de transmissão na televisão, que começavam a se interagir, né, a se interessar pelo esporte, certo? E aí eu trago a prática do voleibol na construção de valores sociais, né? Como é que a partir da prática de voleibol a gente pode contribuir para os valores, né, em meio à sociedade? A prática do voleibol, pessoal, ela contribui para a vivência de experiências, né? E aí são levar em consideração diferentes experiências que ajudam no dia a dia, né, na convivência, no meio em si de vivência, aprendendo a defender, a atacar e a trabalhar em equipe. Então, essas atividades, quando são vivenciadas num jogo, revelam a capacidade de cada um em viver e conviver com o outro. Então, a nossa realização da prática em si, ela mostra muito quem nós somos, né? A forma em que a gente lidar com os problemas, com o meio do jogo em si, tá? E aí, mostra as capacidades e as dificuldades de cada um, levando em consideração a individualidade, né? Que cada sujeito é um ser individual e apresenta uma característica diferente, tá certo? Por exemplo, propiciar a socialização do aluno e motivá-los para um maior aprendizado, né? Um dos valores sociais, entre outros, né? Entre os diversos esportes escolares, coletivos e individuais, o voleibol ele apresenta melhora nas relações interpessoais, né? No lado afetivo e social, e também fatores positivos na aprendizagem das capacidades físicas, como eu falei lá no início, coordenação motora, agilidade, velocidade, tempo, reação, tá bom? Então, pessoal, aqui são alguns dos valores sociais, afetivos, né, que vai contribuir, né, para nosso desenvolvimento pessoal, interpessoal, tá? E o meio em que a gente vive em sociedade, tá bom? Aqui eu trouxe algumas sugestões de curiosidades do vôlei, né, e atividades, certo? E aqui são algumas referências para que vocês se aprofundem, conheçam mais acerca da modalidade do voleibol, tá bom? Então, pessoal, lembrem, o que foi que a gente viu, né, fazendo um resgate dessa aula. A gente viu, né, as origens, o contexto socio-histórico, a influência que a mídia causa em cima da modalidade voleibol,
né? O que mais? A questão dos valores sociais aplicados a essa prática e as alterações, né, que essa prática regular do voleibol pode causar no nosso organismo, né? Alterações positivas. E aí é importante levar em consideração que toda prática esportiva, né, seja ela voleibol ou não, toda prática esportiva coletiva e individual, tá? Voltada à cultura corporal, quando trabalhada em excesso, ela vai trazer contribuições negativas para o nosso corpo, tá bom? Então é importante levar isso em consideração, né? Tudo em excesso vai ocasionar lesão, né? Vai ocasionar fadiga muscular exacerbada, certo? E tudo isso vai prejudicar a nossa saúde como um todo, tá? Então, eu trouxe as referências para vocês se aprofundarem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, ok? Até a próxima aula.